agora não precisa. Eu aprendi a baixar essa mais Você saiu com ele, o Fábio. Você vai ser mesmo que você fez aí. Eu só mudei o... eu tinha ela em Ré menor, que ele mudou pra mim. Mas do jeito que você chamar aí, ele segue. Essa notinha é só a mesma música. Não vem aqui, Fábio. Aqui, usando aí, usando ela. Essa... Usando aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Celebramos o Domingo de Ramos, lembrando o triunfal de Jesus em Jerusalém, quando foi recebido com esperança, sendo aclamado como Hosana ao Filho de Davi. Esse relato marca o início da renovação e do caminho do amor e sacrifício de Jesus para a nossa salvação. Vamos acompanhar. O folheto. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Filho
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras.
Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide até o povoado que está na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam. Vamos gritar todos juntos? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria nossa procissão. Canto número 152 do livro. Então a comunidade pode ir cantando bem calmamente, e depois o sacerdote e os ministros acompanham. Glória
Deus eterno e todo-poderoso. Antes disso, vamos ouvir as intenções. Nós estamos rezando pelas seguintes intenções. Falecido sétimo dia, Célia Terezinha Dura Serrano. Também pelos falecidos, Maria Assunção Barros Teixeira, Domingos da Costa Teixeira, Elizabeth de Almeida Barbosa, família Oeira, família Ceres França, família Romani, família De Luca, família Coelho, Terezinha Franco Campos, Casimiro Moreira Campos, Nelson Lins, Henrique Almança, Raul Roldan, João Ferreira. E também em ação de graças por Ana Beatriz Campos Pinto e Maria Clara Campos de Souza. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar para o início da liturgia da palavra. Acolhemos com fé a palavra que nos tira da escuridão da morte e nos oferece a vida nova. Ouçamos. O Senhor Deus deu-me adestrada para que saiba de si palavras de conforto à pessoa abatida. Ele desperta cada manhã e necessita ouvidos para prestar atenção com um discípulo. O Senhor abriu os ouvidos, não me resiste nem voltei atrás. Ofereci as portas para bater e a face para me arrancar a vaga. Não desviei o rosto e bofetões e cuspiradas, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso, não deixes abater no caminho, concebei o rosto e passeio como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eles rebatem
Quer que aumente mais? Ela também está saindo. Não, isso não ouvi. Jesus Cristo, Agora está mais existindo em alto. condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclamando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Número 282 do livrinho. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu exaltou e lhe deu um grande nome, exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Então nós vamos ouvir com muita atenção, com muita disposição, a paixão de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde quer passados os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo,
vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até ao dia em que, convosco, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para a ajuda dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles
dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendei. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Porém, Jesus lhe disse: Guarda a espada da rainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias do templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todos os médicos procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de condená-lo à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, veio 2 testemunhas e confirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Fazemos uma profecia. Cristo foi que te bateu. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse nome. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo.
ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Peguei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e se foi enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer os cemitérios estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca no campo do oleiro, conforme o Senhor lhe ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, o sumo sacerdote e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos e puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus e chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes.
e ficaram sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Este é o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. Aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele diz: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados por Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa-nos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto abaixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistas por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava
ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram o guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns vão dizer, ufa, estava devia estar acompanhando também. 3 domingos seguidos nós ouvimos um evangelho muito longo, se vocês se lembram. O terceiro, quarto e domingo passado, quinto domingo da Quaresma, ouvimos os evangelhos segundo João, a Samaritana, a cura do cego de nascença e domingo passado, da ressurreição de Lázaro. São evangelhos que foram cada vez mais fechando o cerco ao redor de Jesus e do que era a real intenção deles, culpado como blasfemo, porque eles, sendo homens, se declarou ser o Filho de Deus. Era essa a causa que nós chegamos então à Semana Santa e iniciando a Semana Santa com o domingo de Ramos. Domingo que vem será o domingo da Páscoa ou ressurreição. Certo? Antigamente, as primeiras comunidades celebravam só a Páscoa. Cada domingo era um domingo da Páscoa. Mas depois definiram que seria sempre um domingo ao ano, mas o domingo que antecedia ao domingo da Páscoa seria o domingo da paixão do Senhor. Por isso que, para ele passar pela paixão, ele entrou na cidade de Jerusalém. E essa entrada, então, foi colocada como um gesto simbólico, por isso que era o único dia do ano que nós ouvimos 2 evangelhos. Lá fora, enquanto nos reunimos com os ramos nas mãos, ouvimos o capítulo 21 de Mateus, que fala da entrada triunfal, solene de Jesus em Jerusalém. Por isso que nós fazemos esse gesto simbólico entrando, e aqui dentro, então, o evangelho da missa, que é o relato da paixão de Jesus Cristo. Como os evangelhos são sinónimos, 3, né? Mateus, Marcos e Lucas, cada ano se escolhe esse ano A, se escolheu o evangelho segundo Mateus. Porém, na próxima sexta-feira santa, sempre se ouve o evangelho segundo João. Então, nós ouviremos algumas diferenças, alguns elementos que se acrescentam, que mudam um pouquinho. Claro que todos nós já temos esse filme na cabeça. Mas eu acho que é importante que, se fôssemos entrar em todos os detalhes dos evangelhos, ficaria muito longo, né? Mas, só para que nós relatemos e realcemos algumas coisas que são importantes. Eu li hoje em algum lugar por aí que dizia que a Semana Santa inicia de forma paradoxal. Quem é paradoxal? Levanta a mão. Deixa eu ver. Me deixaram sozinho, né? Quem é contraditório, que diz uma coisa e às vezes faz outra? Levanta a mão. Olha aí, já aumentou, né? Tem gente botando a mão debaixo do peixe que vem se declarar. Imaginem vocês que o paradoxo é que nós gritamos lá fora. Qual foi o grito que quando Jesus foi entrando em Jerusalém? Quem lembra? Que nós cantamos. Hosana ao Filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, mais alto dos céus. Aclamamos, gritamos, fizemos o nosso gesto simbólico de fazer o mesmo que aquela multidão fez na entrada de Jerusalém. E aqui dentro, segundo o Evangelho de Mateus, nós fomos, se vocês prestarem atenção, o povo foi o que mais, onde estava esse grupo, né? O povo foi o que teve mais protagonismo. O Evangelho segundo Mateus, ele coloca muito silêncio em Jesus. São muito pontuais as suas respostas. Tanto é que Pilatos se admira de ver o silêncio de Jesus diante de tantas acusações que vieram ao filho. Então, lá fora aclamamos e paradoxalmente aqui dentro nós gritamos o quê? Crucificam. O mesmo que falou Hosana, falou crucificam aqui. Claro que ninguém fez para acompanhar essas leituras, mas pensemos que somos paradoxais, temos essa capacidade de ser contraditórios. Se nós ouvirmos no Evangelho que hoje lá fora talvez para tirar desempoeirar algumas
nossas cabeças que dizem por que Deus permitiu que Jesus morresse do jeito que morreu. Acho que eu já falei para vocês uma vez aqui, né, que alguém perguntou para o padre, e o padre falou: em sua oração, pergunta para Deus: Deus, por que você permitiu que Jesus morresse de forma tão cruel? E ele fez, na sua oração, nos seus sonhos, ele perguntou a Deus por que tinha feito isso, e Deus só abriu as mãos para ele e disse: eu estava lá com ele. Para dizer como é forte, nesse momento nós entendemos que Jesus, podemos até dizer, estava no controle da situação. Ele disse em outra ocasião: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. E foi isso que Jesus fez. Mas se fez foi por amor, se fez foi para dar a sua vida para a nossa salvação. Nós já temos uma frase um pouco clichê na nossa cabeça, só falta passar isso agora no ato de fé. Acreditar que Jesus deu a sua vida para a nossa salvação. E por isso Jesus, lá no Monte das Oliveiras, entrando já em Jerusalém, ele disse conscientemente: vão até o povoado, tragam o jumentinho que está amarrado lá. E se alguém perguntar, dizer: o Senhor precisa deles. O Senhor precisa deles. E faz lembrar uma afirmação sobre esta pequena frase do bispo falecido, né? Acho que alguém ouviu falar do Helder Câmara, né? Do Helder Câmara, quando era bispo de Olinda e Recife, ele falou: sejamos nós esse jumentinho que Jesus precisou para montar. Façamos esse sacrifício de levar Jesus às costas, levar Jesus onde quer que vamos, carregamos Ele conosco, sejamos esses jumentinhos, porque para o povo que o estava aclamando, já queria aclamá-lo como rei. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, o que nós ouvimos no relato lá na entrada de Jesus em Jerusalém foi o capítulo 21 de Mateus. Se vocês olharem um pouquinho antes, capítulo 20, Jesus curou dois cegos lá em Jericó, que estavam próximos de onde ele ia chegar, em Betfagé, perto de Jerusalém, a 1 quilômetro e pouco. E lá nesses dois cegos, quando foram curados, o povo se ensandeceu, ficou perturbado, ao mesmo tempo eufórico. Meu Deus, esse é o homem mesmo que veio para nos libertar de toda a opressão de Israel. Sigamos. Imagina então que aquela multidão já saiu eufórica desde Jericó e veio ao companheiro de Jesus até chegar na entrada de Jerusalém. Por isso que na euforia eles tiraram suas vestes, colocaram sobre o jumentinho, eles espalharam as vestes pelo lugar onde Jesus ia passar, cortaram ramas de árvores, para dizer que nós talvez não entendemos, né? Alguns criticam esse gesto, tirar as vestes para eles era uma coisa valiosa, e a gente só tinha uma túnica para viver, uma túnica. Nós hoje temos um armário cheio de roupas, né? Não sabemos o que fazer com elas, e às vezes abrimos e pegamos a mesma. Essa é a roupa do domingo da missa, né? Deixa eu ir com ela, o resto fica tudo lá. Ninguém abre mão das roupas que tem para dar para o brechó, para dar a roupa necessária. Então imagine que tirar as vestes, colocar sobre o jumentinho, colocar sobre o caminho, era um gesto de puro amor, de pura adoração a Jesus. Ele é o nosso rei, ele veio para nos libertar, ele é o rei de Israel. E na entrada de Jerusalém, para nós talvez não deveria soar tão fácil, mas para os judeus sim. Ele se identifica muito com as Escrituras. Ele é capaz de ler as Escrituras aquele profeta, Zacarias, que lá naquele tempo falou que um rei manso e humilde entrará montado sobre um jumentinho, né? Como rei. E para o povo em geral, ser rei entrava ostentando em cima de um cavalo, para mostrar o poderio bélico, militar, a força mesmo que o cavalo ostentava. E Jesus, então, também conhecendo as Escrituras, fez confirmar essa profecia de Zacarias, para que ele, ao entrar no jumentinho montado, e o povo todo gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, Hosana no mais alto dos céus. Claro que em outra passagem do Evangelho vai dizer, né, que as autoridades religiosas se enfureceram, pediram até para Jesus, os apóstolos: façam esse povo calar. Vocês lembram a resposta, né? Se eles se calarem, as pedras gritarão. Então era um momento mesmo
multidão estremeceu, a multidão se agitou em Jerusalém. A mesma agitação que sentiram quando lá no começo do Evangelho de Mateus, os magos foram anunciar o nascimento do rei dos judeus de Herodes. E naquele dia Herodes e o povo se agitou, a cidade de Jerusalém se agitou, ficou aterrada com a notícia, assim também como agora, o povo se agitou e o povo mesmo perguntou: quem é este homem? E alguém gritou: é o profeta Jesus de Nazaré. Quem pergunta quem é este homem não são aqueles que vinham acompanhando Jesus desde Jericó, mas são os outros que veem somente a multidão gritando: Hosana ao filho de Davi. Quem é este homem? Quem sabe nós também temos uma interrogação na cabeça: quem é Jesus para nós? Pode ser esse Jesus fácil que aclamamos, que levantamos as palmas e os ramos de oliveira, os ramos de palma que temos nas mãos? Aqui de passagem eu digo, levem todos para casa esses ramos que estão abençoados, para guardá-los até a quarta-feira de cinza do ano que vem, não é? Quando serão queimados e serão colocados como cinzas de nossas cabeças. Então, Jesus é esse, apenas assim, está tudo bem. Ou paradoxalmente nós vamos ser como o outro grupo, que quem é este homem? Ele me manda fazer coisas que talvez eu não esteja disposto a fazer. Ele me manda perdoar pessoas que eu não consigo perdoar. Ele me manda ser solidário com os mais pobres, com pessoas que vivem extremamente na pobreza e na miséria. E eu não sou, na minha rigidez, no meu oportunismo, na minha tacanice, não sou capaz de abrir as mãos para ser solidário. Quem é Jesus para nós? E claro que o relato da paixão de Jesus, sexta-feira agora será aprofundada mais, de maneira mais detalhada, mas aqui como é bom nós vermos que alguns personagens foram entrando na cena. O próprio Judas, que é a causa de que faz Jesus ser entregue, ser preso. Judas talvez, sem querer defender, mas ele era um símbolo daquilo que nós queríamos que Jesus fosse na nossa vida, que resolvesse os problemas de uma maneira mais forte. Eu estou doente, Senhor, minha família tem uma pessoa com câncer, eu tenho uma dívida impagável, eu não sei o que fazer com esse relacionamento. Esposo, esposa, pais e filhos vivem em pé de guerra dentro de casa. O que fazer? Gostaríamos que Jesus fosse esse homem forte. Muitos estudiosos dizem que talvez a atitude de Judas foi para ver se provocava em Jesus tudo aquilo que ele tinha feito na vida pública. Curou, ensinou, enfrentou as autoridades, falou na cara dele, chamou de raça de víboras, sepulcros caiados, tudo aquilo que Judas esperava. Tem um livro, se alguém gosta, tá? Um livro de uma escritora, uma autora estadunidense chamada Taylor Caldwell. E ela escreveu um livro titulado Eu, Judas. Ela se mete no papel de Judas para dizer tudo aquilo que Judas pensava de Jesus. Muito interessante. Eu, Judas. Mas é um livro de 1900 antigamente, tá? Não sei se está por aí. De toda maneira, não escreveu o que ele aparece. E de repente, Judas é esse tipo. Mas vamos encontrar Pedro também. Talvez nós nos identifiquemos com Judas, outro personagem, Pedro, que negou Jesus. De repente, nós não estamos negando, mas estamos deixando de viver como batizados e batizados, de viver essa profundidade do Espírito Santo que está em nossa vida. De repente, todas aquelas atitudes que nós gritamos. O próprio Pilatos, que alguém fala, é bonzinho, né? Não, bonzinho não. Claro que ele tentou, talvez por ser governador, encontrar de maneira diplomática, viver o que era possível para fazer com que Jesus não se criasse um tumulto popular, mas vendo que o povo estava ensandecido e queria, havia um costume, inventou um artifício para dizer que era costume soltar um soldado durante a ocasião da Páscoa, e apresentou Barrabás e Jesus. E na hora se pergunta: quem quereis que nos solte? O que nós gritamos? Glória a gritar isso, né? A vontade de gritar Jesus. Mas é para que nós entendamos também que nós somos paradoxais contraditórios. A gente vai por um caminho e na hora
vamos ver, a gente é capaz de apelar para outra coisa. Jesus está mostrando o caminho. Eu sou capaz de buscar, não, vamos ver o que diz a sorte, né? Vamos ver o tarô, o que fala, as cartas. Vamos buscar por outro caminho para ver o que Deus tem preparado para a minha vida. Estamos, de maneira até traindo Jesus, negando Jesus, gritando que ele seja crucificado de outras maneiras, fazendo com que depois o silêncio de Jesus se torne a nossa voz, a nossa credibilidade. Pilatos foi covarde diante de tomar uma decisão por Jesus. E nós temos um ditado que diz que a vida é feita de escolhas. O Evangelho hoje nos coloca frontalmente com essa frase. É escolher ser somente alguém que aclama Jesus com as mãos das palmas, ou ser alguém que assume o seguimento de Jesus, mesmo nos momentos onde ele está sendo preso e será tudo aquilo que vão fazer com ele, açucado, uma coroa de espinhos, todo o escárnio, tudo aquilo que fizeram dele, a zombaria, se nós assumirmos esse Jesus. Eu lembro de uma tribo indígena que alguém disse que os padres, quando apresentaram esse Jesus crucificado, muitos disseram: não, Senhor, esse homem não pode ser o nosso rei, olha o que fizeram com ele, olha onde ele está, como é que ele vai se libertar dessa cruz para nos salvar, para nos ajudar. Talvez nossa mentalidade pode estar em muitos momentos assim também. Não temos a consciência plena de que esse Jesus na cruz fez com que essa cruz fosse libertadora, para nos salvar, para nos libertar. Fazendo então com que depois, no final, a própria esposa de Pilatos disse: olha, se meta com esse homem, viu? Eu tive sonhos tremendos com ele esta noite. Somos nós, essa esposa de Pilatos, às vezes deveríamos ter essa atitude. Como nós podemos ajudar uns aos outros para que não entra nessa, saia desse pecado, saia desse vício, saia dessa situação, não vai por aí, esse não é o caminho. A esposa de Pilatos teve que entender, e assim mesmo Pilatos covardemente não tomou a decisão em favor de Jesus, e deixando com que não estou olhando para crucificar, mas para dizer: nós somos às vezes covardes também nas nossas tomadas de decisão, nas nossas escolhas. Escolhemos enquanto está tudo bem, aleluiaticamente, mas o compromisso com os mais simples nós não temos capacidade e coragem de colocá-los em prática. E no final Jesus morre na cruz, e ao morrer ele entrega o seu Espírito. Sejamos capazes também dessa Semana Santa, que é uma semana chamada Semana Maior, para que essa semana abençoe as demais semanas do ano, para que essa semana seja uma proposta, cada um de nós, talvez um pouquinho mais em silêncio, aquelas penitências, aquelas promessas que você fez lá no início da quaresma, na quarta-feira de cinzas. Redefina. De repente você falou que não ia só comer chocolate, de repente você falou que ia deixar crescer a barba, que ia deixar crescer o cabelo. Isso não vai alterar nada. Ou seja, são coisas pequenas. Redefina as suas propostas. Faça com que esse compromisso da Semana Santa agora seja para que, puxa vida, como eu estou seguindo Jesus? Como eu estou pondo ele em prática? Eu me satisfaço somente lendo um aplicativo, uma mensaginha de manhã que está com isso acaba. Eu me esforço realmente por cada atitude, cada momento de encontro, o esposo, esposa, os pais, os filhos, os irmãos, os vizinhos, os companheiros, os membros de uma empresa, fora, na rua. Quanta gente se estressa com o trânsito e volta pior do que estava. Como eu posso colocar esse Jesus em prática em cada momento da vida que eu viver cada dia? Deixemos que essa Semana Santa nos cale mais fundo, façamos momentos de oração, se for possível, se pudermos, contermos a questão mesmo alimentar. Às vezes não é deixar de comer. Quanta gente está com vontade de deixar de comer porque assim fica mais light, não é? Não, pensamos que eu deixo de comer, eu estou sendo solidário com aquela deixar de comer, entre aspas, fazer com que seja um jejum oferecido para aquelas pessoas que não têm o que comer. Que eu faça um momento de oração em silêncio por essa guerra estúpida que está para ser iniciada, que cada um poderia dar um basta, e nós estamos assistindo aqui, infelizmente ao vivo. Peçamos ao Senhor que todos os pequenos gestos que nós possamos fazer
seja para fazer com que Jesus, esse Jesus que foi crucificado, nós não crucifiquemos novamente as pequenas atitudes nossas de cada dia. E que assim seja. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Levantamos a nossa mão e digamos juntos: esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Que recebemos do nosso batismo. Queremos viver com alegria. E dar testemunho. Em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos e meus irmãos, contemplando o Senhor em sua entrada, façamos essa oração dos fiéis, ele entrou em Jerusalém e em sua paixão. Rezemos pela salvação de todos, especialmente das vítimas do ódio, da violência e da injustiça, e a cada intenção brigamos pela vossa paixão. Salvai-nos, Senhor. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, servo do Pai, dai à vossa Igreja a graça de viver na fé o mistério da vossa paixão, para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da vida. Nós nos pedimos. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, verdadeiro juiz, enviai o vosso Espírito sobre todos aqueles que fazem as leis e julgam os homens e mulheres, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade. Nós nos pedimos. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, restaurador da criação, aceitai o nosso sacrifício quaresmal de conversão para promover uma cultura do cuidado, onde todos tenham onde morar. Nós nos pedimos. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, obediente até a morte, tornai-nos testemunhas do amor e defensores da vida. Nós nos pedimos. Pela vossa paixão, salvai-nos, Senhor. E juntos rezemos a oração da campanha da fraternidade. Todos. Deus nosso Pai, em Jesus vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós nos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudar-nos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, terra e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos conosco a casa do céu. Amém. Só uma pergunta: os familiares da missa de sétimo dia de Célia Terezinha, tudo será? Bom, é isso para levantar a mão. Obrigado. Sentamos. Nosso canto número 280 do livrinho. Sabe, Senhor, o que temos é tão bom pra dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar.
misericórdia que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e digno, é nosso dever e salvação darmos graças sempre, em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo misericordioso, por Cristo nosso Senhor, inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós nos louvamos em alegre celebração, cantando algumas notas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito e rei. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos e a nós, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos e a nós, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora ao Pai a gloriosa paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceita
corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. O mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai a fé e a caridade da vossa Igreja, que caminha neste mundo com o nosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Onílio, seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido, atendendo propício às preces desta família que nesta noite reunistes em vossa presença, e conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos seres queridos falecidos, irmãos e irmãs que partiram desta vida, recordando de modo particular o sétimo dia de Célia, Teresinha, Ana, Será. E todos os nossos irmãos e irmãs que Não tem morreram cordeiro. na Não vossa vai ter casa, cordeiro. Já unidos vai a direto eles, para a comunhão. Não esperamos tem também cordeiro. nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e Agora toda o a amém graça. por Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, todo misericordioso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Sem sair do lugar, diga ao outro: Feliz Semana Santa. Cordeiro de Deus, Que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente.
Deus, que tira o nosso pecado, o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que creis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos proteja e nos guarde para a vida eterna. Amém. O nosso canto, o opcional número 2 da folha da missa. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
que nos convidou para estar aqui esta tarde, noite, iniciando esta Semana Santa com essa celebração do domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração é nesse momento um sacrário vivo por ter recebido Jesus. E mesmo aqueles que não receberam a comunhão, lembramos que todos somos templos do Espírito Santo, onde Deus habita. Obrigado, Senhor. Agradecemos também a intercessão fiel de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa. Ela que aos pés da cruz assistiu com o coração cheio de dor e sofrimento, que ela possa interceder por todas as situações de sofrimento, de dor, que cada um possa estar passando. Ela é a Nossa Senhora das Dores, que intercede por nós sobre seu Filho Jesus. E é com esta confiança que nós pedimos a sua intercessão para que possamos vivenciar esta Semana Santa, confiando na vontade de Deus em nossa vida, como ela confia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Consolada, rogai por nós. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, que pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos sentados no motivo. Nesta próxima terça-feira, dia 31, nós teremos uma missa especial na intenção de todos os idosos e dos enfermos. A missa será às 15 horas. Então, nós convidamos todos para virem participar, pedir uma pessoa enferma que possa trazer. Se alguém tiver dificuldade de transporte, entre em contato com a nossa secretaria paroquial. Nós fazemos um esquema para trazer a pessoa e depois levar de volta para casa. Então, terça-feira, às 15 horas. Na saída, vocês podem pegar, quem ainda não pegou, a programação para essa Semana Santa. Nós temos os folderzinhos e também tem uma via grande no nosso mural para nós conferirmos toda a nossa programação. E na quinta-feira, que é a quinta-feira santa, nós não teremos a missa da manhã, a missa das 7h30. Ela não haverá. Somente a missa do lava-pés às 20 horas. Dia 12 de abril é o dia da nossa feijoada comunitária, né? Uma famosa feijoada nossa, que se repete todos os anos. E nós ainda temos alguns convites à venda, já estão quase no final. Nesse dia não será vendido convites na porta, tem que ser comprados com antecedência para que a equipe possa fazer a programação dos insumos para a feijoada. Se alguém tiver interesse em comprar hoje, eu vou estar logo mais ali na frente e faço a venda para vocês ou a reserva, se for o caso. Então, uma boa semana a todos. Vamos para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coloquemos a mão no coração assim, para você apenas fechemos os olhos e respiremos profundamente a bênção de Deus. Respiremos. Pela bênção recebida, digamos obrigado, Senhor. Abençoe-vos o Deus que vos ama infinitamente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção de Deus
Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz Semana Santa a todos. Número 272 do livrinho. Vitória.